E se quiserem aguardar aí, esperar o restante do pessoal chegar. Bem, nós corremos para dentro do teatro. Nós corremos para dentro do teatro porque correr para dentro do teatro é historicamente no Brasil para onde corremos em tempos difíceis. Estes são tempos difíceis. E esperamos que eles não se tornem os mais difíceis dos tempos quando nos correm também para fora do teatro. Nós ainda corremos para dentro do teatro. Depois de termos proposto para a cidade de Curitiba um projeto no qual ocuparíamos suas ruas, nos deparamos com novas regras da própria cidade de Curitiba, segundo as quais artistas não são bem-vindos nas ruas. Fomos então para um espaço cercado por muros, mas um espaço a céu aberto, um lindo espaço histórico que nos permitiu falar de nós através dele. O Museu do Saneamento da Sanepar. Na estação desativada de tratamento de água, encontramos o nosso lugar para falar de terra, de território, de pertencimento. Por meio dessa água que encontra a terra para fazer o barro, falávamos ali de nossa existência. O Departamento de Patrimônio Histórico da Sanepar nos recebeu de braços abertos, feliz porque iríamos levar o público para conhecer um espaço tão lindo da história da cidade. E nos deu as devidas autorizações para que o espetáculo acontecesse lá. Nós iniciamos o processo criativo e os ensaios em janeiro, e lá nós ensaiamos durante um mês, construindo a dramaturgia e a encenação do espetáculo pensadas para aquele espaço, embebidos pela ferrugem que gritava sua beleza no reservatório desativado, ocupando os labirintos que por onde um dia correu água, dançando livres no bosque próximo, interessados pelo contraste desta história com as pessoas que trabalhavam lá vestidas adequadamente para o serviço administrativo. Porém, um outro setor da Sanepar, uma semana antes da nossa estreia, decidiu que nós não poderíamos mais nos apresentar lá, cancelando a nossa temporada sem nenhuma justificativa. Nós tentamos conversar e mesmo assim tivemos que sair sem nenhuma justificativa. Essa peça não era sobre desterritorialização, apesar de desde o início do processo criativo nós termos conversado sobre a usurpação das terras indígenas que aconteceram há centenas de anos nas Américas e que ainda se repetem hoje no Brasil. Apesar de termos vivido e acompanhado toda a briga do comércio junto ao poder público curitibano para retirar os artistas das ruas. Apesar de todos nós que estamos aqui termos perdido de uma só vez o Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual da Cultura. Apesar de sabermos que talvez esta seja uma das últimas peças a acontecer nesse teatro. Apesar de termos discutido em determinado ponto do processo criativo que nós não gostaríamos de destinar o espetáculo para questões sensíveis do nosso momento político. Nós pensamos essa peça para falar de nós através da metáfora das cidades, como faz Ítalo Calvino em seu livro As Cidades Invisíveis, onde cada cidade contada pelo explorador Marco Polo tem nome de mulher como nós. Nós pensamos essa peça para falar do feminino. O feminino como gênero, mas também como energia, como símbolo do não combate, como símbolo da aceitação, como símbolo do acolhimento. Essa peça era sobre acolhimento, mas uma semana antes da nossa estreia, nós fomos desalojados. Essa peça não era sobre desterritorialização, mas no fundo sempre foi, e agora é ainda mais. Por isso agora, como em outros momentos difíceis da história desse país, nós corremos para o teatro. E como sempre fizemos na história das nossas próprias vidas, nós corremos para o teatro
para contá-las e reconstruí-las. Nós não corremos de ninguém, nós corremos para o teatro, porque o teatro nos acolhe, porque o teatro é feminino, como as cidades de Calvino, como nós, nesse palco, como essa peça que acolhe nossas histórias mais íntimas, essa peça que acolhe as cidades que nós somos, todas nós, guerreiras de muitas pernas. Nós corremos para o teatro porque não podemos evitar, porque toda vez que a vida faltar, nós recorreremos ao teatro, porque toda vez que a vida for violenta, nós reuniremos pessoas, as colocaremos na porta de um teatro, pediremos para que escutem os sons da cidade e para que atravessem para dentro do teatro. Nós correremos para fora do teatro ao final. Lutaremos contra os que nos abusam, os que tomam para si nossas terras. Ao final, nós correremos para fora do teatro. Mas primeiro, escute os sons da cidade e atravesse. Vocês poderiam fechar os olhos por alguns instantes? Inspire profundamente e expire. Perceba os sons que te atravessam, dos mais próximos aos mais distantes, os quase ocultos. Os sons da cidade. A cidade que cresce dentro de você. Agora atravesse. Pessoal com senha primeiro, tá bom? Acredito que apenas 8 pessoas que eu conversei que vão ficar em pé atrás. Aguardem, por favor, pra gente se organizar nas poltronas aqui, tá bom? Só um instantinho, pode entregar pra eles. Eu vou lá organizar.
Bala de morango, batata frita, suco de uva espumoso, latas de bolacha pintada na despensa, sentar em cima das latas, potreiro, chiqueiro, vassoura, terra vermelha, toicinho do céu e Chico balanceado. A pose na pampa, o dedo na porta do Fusca. Pinheirinhos de alegria e massagem no pé. Época, pépoca, pirum pau. Emos, demos, krutkunaf. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Meine Katz hat ihn gekriegen. Eilen ri, eilen da. Eilen ri das Bonestro. Eilen ri, eilen da. Eilen ri das Bonestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passa pros alemães. Brasileiro não dança, não. Brasileiro não dança, não. Mulher, não beba do vinho que eu te dou um sapato. Sapato deixa o pé chato, marido. Eu tenho que beber do vinho. Mulher, não beba do vinho que eu te dou um chinelo. O chinelo deixa o pé chelo, marido. Eu tenho que beber do vinho. Mulher, não beba do vinho que eu te dou um vestido. Vestido é muito comprido, marido. Eu tenho que beber do vinho. Mulher, não beba do vinho que eu te dou uma saia. A saia me atrapalha, marido. Eu tenho que beber do vinho. Tru, 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 cavalo, libete no ninalo, legole na mafava, larica de la manhava, tru, 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 muleta, lamama, mersabeta, dardare, suputini, dolegore, toco d'água, lefatore, chamalena, sassibon della colera della morta, entre na moleta torta, entre fosso. Era uma vez uma menina. Um dia o pai dela cortou fora suas duas mãos na altura dos punhos com um machado. A menina saiu andando na escuridão quando avistou ao longe uma luz fraquinha. Era uma casa de madeira. Lá,
morava uma velha que estava amassando pão. A velha pediu para a menina para continuar amassando pão em seu lugar, enquanto ela ia ali no cantinho para rezar. A menina sem as mãos amassava o pão e a velha no cantinho rezava. E enquanto ela rezava, as mãos da menina voltaram a crescer. A risada da minha irmã, pequena, é risada larga, tua. Risada de cócegas nos órgãos. Cócegas nos órgãos, despejada larga pela boca como um rio. Largo. Risada que me desce os olhos. Pantanosos, alagados de risada. Risada em rio que brilha, conforme movem-se seus cabelos loiros, escorridos. Leve. Tocando a sua risada. Esse foi o sonho que eu tive. Eu me lembro de espelhos no lugar de rosto. Porque acho que é isso sempre. Olhamos rostos e vemos o nosso reflexo. E mesmo quando são outros reflexos do espaço em torno, de outra pessoa por perto, vemos ainda algo que não é a pessoa para quem olhamos. Pois isso de olhar para alguém e ver algo puro, ver aquele alguém ou aquela coisa não existe. E estamos sempre a projetar uma imagem, na materialidade das peles ou em qualquer superfície. Eu me lembro também de espelhos refletindo pernas, de corpos feitos só de pernas de pessoas diferentes. Muitas pernas refletidas e fazendo como que um Shiva, sem tronco ou cabeça. Esse guerreiro Shiva, esse guerreiro que eu me lembro que eu projetei, como sendo composto só de pernas. Isso sou eu, a mulher da força nas pernas, as pernas que me salvam, mesmo quando eu me sinto pequena. Acuada, menina. As pernas que ainda chutam e correm, mesmo quando parece não haver mais força. Eu sempre fui uma guerreira de muitas pernas. Eu sempre fui uma guerreira de muitas pernas. É por isso que eu projeto isso ali. É isso que esses espelhos projetam quando sou eu a olhar. Eu me lembro de muita água do mar, vista por janelas, portais, frestas, que nos levam para esse mundo onde tudo é reflexo. Essa é a cidade invisível que eu me lembro. A cidade onde tudo é reflexo. Onde toda a superfície é espelho. Me chamo Alice. Me chamo Isolda. Me chamo Flávia. Esse foi o sonho que eu tive. O que você vê quando olha para o espelho?
momento ideal para que isso aconteça é justamente no dia do solstício de verão. Pois os raios de sol refletem exatamente em pontos espelhados dos portões da cidade, que se tornam visíveis somente nessas conjunturas. No exato momento em que isso acontece, um misto de fascínio e mistério se revela ao viajante, que sem entender muito bem de onde vem, se sente atraído pelos atabaques e tambores até os portões da cidade. Aos poucos, os sons vão se tornando mais intensos, ora mais frenéticos, ora mais cadenciados, até chegar ao ritmo do Ijexá. As batidas dos tambores dão as boas-vindas para quem chega. Os moradores da cidade sentem a sua aproximação. Ao se ver espelhado em seus portões, o viajante já se percebe dentro. Flávia dispensa senhas ou licenças. Quem vem até mim é naturalmente bem-vindo. Flávia, Flávia. Os olhos do viajante são tomados por uma diversidade de cores, estamparias étnicas, com ruas movimentadas, Barulhenta! Cheias de pessoas andando por todos os lados. com um comércio intenso, inclusive com várias feiras permanentes em diferentes pontos da cidade. Existem as gastronômicas, As que oferecem uma diversidade de coisas, como roupas, calçados, adereços, tecidos, tapeçaria, louças, produtos de decoração, Artesanato, Livros, quadros, esculturas. e incensos. antiguidades, flores, plantas, ervas, temperos. Isso para citar apenas alguns exemplos. As fragrâncias das diversas especiarias remetem às primeiras lembranças e referências sensitivas da infância, quando começamos a conhecer o mundo que nos cerca. Te ofereço acolhimento, afago, proteção. multicultural, Flávia é festiva, boêmia, com uma quantidade significativa de artistas em sua população de diferentes partes do mundo, que por ali chegaram e por algum motivo permanecem. São pintores, escultores, poetas, cantores. Grupos de teatro, artistas circenses. É uma cidade regada a muita música. Nos festivais se pode ter um panorama artístico local e de outras partes do mundo. Eu sou pura efervescência cultural, gente. Costuma ser comum, quando se anda por suas ruas e praças, encontrar artistas se apresentando Perto de pontos de ônibus, saída de escolas. Estabelecimentos comerciais. bares, restaurantes. Inclusive, em alguns desses lugares, é forte a concorrência dos artistas para conseguir apresentar seus trabalhos, sendo necessário, em muitos casos, estabelecer um rodízio. Ou até mesmo um edital de ocupação, para que se possa contemplar uma maior variedade de artistas em determinado ponto da cidade. Há também quem crie suas próprias regras em virtude de uma preferência estética, por exemplo. Em Flávia, artistas e comerciantes convivem em plena harmonia. É comum também a manutenção de hábitos mais tradicionais, como as rodas de conversa. Os griots e suas histórias partilhadas de geração em geração. Algumas dessas rodas acontecem no final da tarde, ao ar livre. Outras nas escolas, sempre no início da aula. Além disso, as crianças brincam muito na rua, fazem atividades manuais, cuidam das plantas e desenvolvem hortas orgânicas comunitárias. Flávia nos revela ainda 2 recantos. O primeiro com um rio cristalino e 2 quedas d'água, uma ao lado da outra. Dizem os mais antigos que suas águas são sagradas e prolongam a longevidade. No fundo, é possível avistar vários tesouros oferendados à deusa Oxum. O outro recanto, ainda mais antigo que o primeiro, tem uma piscina de lama de cor arroxeada que possui efeitos medicinais. É chamado de Recanto de Nanã. Ao centro de sua caverna, há um claro olho d'água, com uma leve cascata de temperatura agradável e revigorante. Esses 2 recantos são um verdadeiro contraste com a agitação da cidade de Flávia. Tem tranquilidade, sons da natureza, das águas, pássaros, árvores e o frescor do cheiro da terra. Os viajantes que encontram Flávia
de algo distinto. Muitos procuram ali um lugar ao sol, já que a cidade é um reduto de artistas que se cruzam e expõem seu trabalho. Vem ali a possibilidade de serem vistos. Outros apenas para apreciar o que cada canto da cidade tem a oferecer. Água do meu ventre, água dos meus olhos, água que me lava, minha água. Alguns acreditam que sua passagem por mim será curta, mas em mim permanecem e nunca mais retornam. Refazem suas vidas, suas famílias, sua forma de ver o mundo. Reza a lenda, contada pelos griots, que para encontrar os portões de saída de Flávia, o viajante precisa identificar um som muito doce e particular dentre os outros da cidade e segui-lo. Escondidos no subterrâneo escuro da cidade, os portões de saída de Flávia refletem o rosto do viajante e o transformam em outro. Ao contemplar seu novo rosto, o viajante não se percebe fora de Flávia, e sim dentro de outra cidade, oculta, regida por outras entidades e batizada com um novo nome de mulher. Em mim, a população é grande e vem de todos os cantos do mundo. A cidade não para de crescer e é apenas do alto dos seus arranha-céus que é possível ver os guindastes no topo dos arranha-céus vizinhos. À noite é costumeiro que as pessoas se reúnam em grandes festas nos últimos andares, onde, com o copo na mão, apreciam a vista da cidade brilhando. Há tantas pessoas em mim que mesmo com todas as festas, vê-se muitas janelas com luzes acesas. E é assim que se sabe que ainda há muita gente em casa. Pelas manhãs, formam-se inúmeras comunidades de meditação. A maioria prefere pequenas salas, fechadas, isoladas do movimento urbano.
nelas, o silêncio é profundo. Elas são todas estofadas nas paredes, no teto, no chão, para que o som de dentro não ecoe e o de fora não entre. As pessoas em mim são, em sua maioria, novos habitantes. Eles têm em comum o gosto por uísque, o hábito de ler bons livros em casa, o ânimo para se exercitar e para continuar. Sempre avançando, mesmo quando totalmente imóveis na sala de meditação. A imobilidade total é o meu destino secreto. Um cansaço generalizado se anuncia em cada guindaste. Um dia os meus prédios terão ferrugem nos canos, nas esquadrias, nos portões, nos elevadores. A população terá diminuído. As janelas de luzes apagadas me fazendo escura falarão das casas vazias. As festas serão pequenas e por isso mesmo mais raras. Terá afindado o hábito de meditar. A imobilidade generalizada não será por decisão. Mesmo hoje, alguém muito atento pode ouvir, no meio da tarde, as ruínas que são meu futuro. A morte em vida, que atinge todas as cidades que um dia se cansam de ficar mais altas. Por isso mesmo, hoje, os habitantes em mim fazem cada vez mais festas. E vão a cada vez mais grupos de meditação. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve, com o discurso que a descreve. Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve, com o discurso que a descreve. Eu me lembro que minha mãe costumava fazer bolachas. E lembro que sempre que se fazia algo em casa, se fazia mais para dividir com os vizinhos. O mesmo se fazia com os pés de frutas do jardim e com as saladas da horta. Mas essa história não é sobre dividir coisas, e é, ao mesmo tempo. Minha mãe havia feito bolachas e elas estavam quentes. Cuidadosamente, ela organizou as bolachas numa forma de alumínio e pediu para que eu levasse até a casa da minha tia, que morava ao lado. Eu, criança, segurava a forma de bolachas quentinhas com as mãos. Minhas mãos estavam na parte de baixo para que as bolachas continuassem naquela posição. A forma estava morna e a sensação era agradável. Eu caminhava em direção à casa da minha tia, quando eu reparei, parada na frente do portão, tinha uma galinha choca, com todos os seus pintinhos. Eu me aproximei e pedi: licença, galinha, para que eu pudesse passar.
Mas a galinha nada sabia sobre bolachas quentinhas, vizinhos que dividiam e crianças que pediam licença. Ela saiu correndo atrás de mim com seu bico e suas penas, picando as minhas panturrilhas com seu bico e suas penas, sem pena nenhuma de mim. Eu corri, as bolachas voaram, eu me livrei das garras daquela diaba. Desde então, eu nunca mais cheguei perto de galinha. E qualquer tipo de pena me dá nojo. Porém, as galinhas, quando vistas à distância, parecem tão inofensivas, bonitinhas até. Minha mãe me deu uma galinha de presente. E eu gosto dela. Ela não tem pena, ela é de crochê. Sentada na beirada do telhado de um prédio alto, com um braço e uma perna para fora, sentindo vento. Era só me virar um pouquinho e eu ia cair. Este foi o sonho que eu tive. Quando eu acordei, eu não sabia dizer se no sonho eu queria ou não me jogar. Este sonho se tornou parte do que eu trouxe para este projeto artístico. E quando a Lia, a artista que participou desse trabalho com a gente, entrou na sala de ensaio e disse: não é sempre que dá para fazer arte e fazer terapia ao mesmo tempo, então aproveita. Eu não juntei uma coisa com a outra. Eu já vinha faz tempo falando de morte, de ruínas, de um além-mundo. Eu dizia que a ideia de morte me interessava por trazer um outro mundo, mais potente que esse nosso. Era uma negação muito forte da minha própria história. A gente já tinha avançado até quase o final do processo criativo, quando o Renato me perguntou que história eu gostaria de deixar como legado para o mundo. Só aí eu já estava pronta para lembrar de quando eu quase me joguei da janela do 20º andar na casa de um amigo. Eu estava muito alterada, tinha 2 dias, por causa de uma história que estava nos jornais, de uma adolescente estuprada. E eu sentia um peso no peito, um peso muito forte, que tinha relação com o abuso sexual que eu sofri na infância. Depois disso, esse peso já voltou muitas vezes. Todas as vezes em que eu entro em contato com histórias de meninas e mulheres abusadas sexualmente, muitas delas muito próximas de mim. Eu queria muito escrever sobre isso. Foi isso que eu respondi para o Renato, que eu queria muito escrever sobre a minha história e sobre as tantas que eu conheço, que são de número tão grande, de pessoas tão próximas, que eu ainda me choco quando eu penso. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A gente, que eu digo, a sociedade. Sobre o quanto isso é comum. Eu queria muito escrever sobre isso. Mas eu sequer consegui ler o livro de contos sobre meninas e mulheres abusadas sexualmente que a minha amiga me emprestou. Para mim, esse é o livro mais difícil do mundo. Este peso que eu carrego, que é meu e de outro, é maior do que o meu corpo pode suportar.
Uma mulher tem que ser sensual, mas ela não pode ser sexual. Então parece que você tem que estar o tempo todo. Isso aqui, ó. Isso aqui. 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 Isso. Isso, isso, isso aqui, isso, ai, isso, nisso, 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 nisso aqui, ó. Nisso, 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 ai, isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ah, isso aqui, isso aqui é bom, isso, isso, nisso. Nisso, 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 nisso aqui. Isso aqui, ó, vem aqui. Vem aqui. Isso, isso aqui. Isso, ó, nisso. Nisso, 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 nisso. Mas na hora do vamos ver, você tem que estar assim. Ainda que me custe a vida. A mesma mão que eu esfrego para rezar, eu esfrego para me lavar, e eu esfrego para me masturbar. A mesma mão que eu esfrego pra rezar, eu esfrego pra me lavar, eu esfrego pra me masturbar. A mesma mão que eu esfrego para rezar, eu esfrego para me lavar, eu esfrego para me masturbar. A mesma mão que eu esfrego para rezar, eu esfrego para me lavar, eu esfrego para me masturbar. Andava à espera de um sinal, uma decisão, um afeto, um contato imediato, uma permissão. Um suspiro, a espera paralisa, a represa, trava, estanca. Estanquifiquei no precipício da loucura, à beira de um ataque de nervos. Ataquei, enfrentei, combati o bom combate. Não sem ajuda dessas folhas, dessas ervas, dessas raízes, dessas mulheres, deusas, figueiras, mães parteiras, feiticeiras, enfermeiras, macumbeiras. Buchinha do norte, rainha da floresta, cadela em cama, extrema preta, mantigada brava, arruda com leite de coco, leite de divinas cenas, vaca sagrada, que leite derramado escorre de garganta, ressuscita nosso lugar no mundo. Assim cantei, inspirei, expirei, passei, sobrevivi, sanei, sangrei, chorei, sobrevivi, sobreviver, sobrevivi, sobreviver, sobrevivi, sobreviver, sobrevivi, sobreviver.
Licença, galinha! Oi, tudo bem? Eu trouxe uma bolachinha bem gostosa que a minha mãe fez pra vocês experimentarem, que é pra... Muito boa, precisa agora que minha bebida pega você também. É bem gostosinha. Olha aí, legal. É bem boa essa bolachinha. Precisa ver. Que gostosa! Pega aqui! Ai, coisa linda! Pega esse cheirinho! Isso! Aqui! Pega! Uma bolachinha! Pode pegar! É bem boa! Pega! Segura pra mim, professora! Pode comer tudo! Ai, que gostosinha! Ai, que gostosinha! Ai, não na cara, não! Ai, mãezinha! Socorro! Me ajuda! Ai, você! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Você faz a cara! Ai, para! Chega! Não aguento mais! Não aguento! Chega! Ai, não baixo não, moça! Ai, me chama! Ai, meu Deus! Chega! Ai, socorro! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu sofrimento! Meu Deus, eu não aguento! Ai, socorrinho! Ai, pare! Chega! A cidade de Fabiane é engraçada, tem graça, graciosa, perdida, só encontramos quando nos perdemos também. O que certamente chama a atenção de quem passa por ali são as músicas, cantadas alto por mulheres ruivas de cabelos soltos. Elas tomam largos tragos de cachaça e cantam. Atraem viajantes para dentro de si e os aprisionam em longos salões com instrumentos musicais para que toquem belas canções que lhes agradem. São generosas com as mulheres viajantes, se afeiçoam com facilidade. Em Fabiane é quase sempre noite. Há um lindo céu estrelado, a iluminação se faz com luminárias coloridas e com tochas de fogo que aquecem quem tem frio. Quando caminha-se pelas ruas e espia-se dentro das casas, vê-se mulheres que leem para as crianças, ou sozinhas, em confortáveis cadeiras de balanço. A praça é feita com estantes de livros. E aonde quer que você esteja, basta pensar no que quer ler, que os livros, voam para suas mãos. As histórias voam através dos olhos e das mãos dos leitores. E nos causos das mulheres mais velhas. Risos e lágrimas se misturam. É uma cidade basicamente de mulheres e não há hierarquias. Um tabuleiro de jogos desenha o seu mapa. Um tabuleiro móvel, onde cada habitante pode alterar as suas peças e mudar a sua geografia. Parece confuso, mas todo mundo se entende. Por onde quer que você ande em Fabiane, sentirá o aroma das ervas e temperos que são preparados para aperfeiçoar a sua culinária. Mas é preciso tomar cuidado, porque há muitos gatos que vivem livremente e podem usurpar seu lugar à mesa sem nem deixá-lo nem provar tais especiarias. Em Fabiane, os felinos são guardiões e ao mesmo tempo em que eles vão em seu colo e ronronam para você, eles podem arranhar a sua cara. Devem ser bem alimentados, tratá-los com carinho, deixá-los dormir que fica tudo bem. Felinos e pessoas trocam de lugar todos os anos no dia 20 de abril. Assim emergem em um novo nascimento a cada ano, sempre regidos pela constelação de Touro. Ai, os bebês se tornam aqueles filhotinhos fofos que dá vontade de apertar! Os mais jovens são os guardiões mais poderosos e cuidadosos
cuidadosos, pois tem energia suficiente para escalar a estante de livros e de panelas e averiguar tudo o que lhes chama a atenção. Já os velhos ficam deitados ao sol, esperando que acariciem sua barriga. Como é uma cidade formada basicamente por mulheres, todos os anos se vê uma imensidão de fêmeas, antigas mulheres transformadas em gatas, Entrando no cio juntas! Fabiane é um caminho sem volta. Uma vez no jogo, você se torna parte do seu coração latente que mantém vivo. Então aproveite! Tchim, tchim. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinha, sou uma parte de tua imensa vida. Que generosa é luz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. Os céus estes e as estrelas caem, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, fogo e o vento
fonte de vida de toda criatura. Eu me lembro da primeira vez que levei para conhecer o mar. Era uma viagem a trabalho. Tínhamos pouquíssimo tempo e o clima estava péssimo. Nublado, frio, uma garoa fina, fria. Parecia Curitiba. O vento estava muito, estava difícil até para andar. Quase que nos carregava. Um vento forte mesmo. E ele era pequenininho, em torno de uns 3 aninhos de idade, vestia blusa, bermuda, se tremia todo de frio. Caminhava contrariado, sem entender para onde estávamos indo. E eu não queria revelar a surpresa antes da hora. Mas ainda assim eu insisti e disse: olha para frente, já estamos chegando. Mas ele não via nada. A faixa de areia era grande e o vento e a chuva atrapalhavam a sua visão. Por mais que ele olhasse, ele não conseguia enxergar a imensidão desconhecida que estava na sua frente. Aí então, nos aproximamos um pouco mais e de novo eu disse: olha para frente, menino, com atenção, olha para frente. E então ele viu. Fascinado, seus olhos arregalados brilhavam e com euforia ele olhava para o mar, olhava para mim, olhava para o mar, olhava para mim de novo. O seu corpo se acendeu, ficou inquieto. Alegria e medo se misturavam cada vez que as ondas chegavam barulhentas e molhavam os nossos pés. A partir daquele momento, foi-se embora o frio, a chuva, o vento, virou uma festa, uma correria pela areia da praia, gritos, risos, a roupa toda encharcada, a suspensão do tempo, que embora que nada. E aí, a gente descobre que não importa se lá fora está chovendo, se o dia está nublado, se faz frio. Felicidade é correr pela praça, ao ar livre, com blusa, sem blusa, conhecer outras crianças, jogar bola mesmo sem saber. Você se preocupa quando vai levar o seu filho na escola e está chovendo, mas você não quer que ele se molhe, porque você não quer que ele fique doente. Só que aí, no meio do caminho, você vai entender que a graça está em se molhar sim, e vir caçando poça d'água no meio do caminho e pisar em cima, bem forte, para espalhar bastante água. Descobre que felicidade é sorvete de limão, em dia de muito calor. Comer brigadeiro de panela na colher no sofá da avó. Sentiu o azedinho da pitanga na árvore, na volta da escola. Brincar de fundo do mar, na cama, embaixo das cobertas. Enquanto o chão desaba, eu caminho no céu. Enquanto a corda bamba, eu desci um véu. Trapézio dessa vida, sem rede de caída, que livre está de palavras. E se um anjo me olhar, joga suas asas, por favor. Eu não subo escadas, eu não ando em trilhos. Esse labirinto do fio da meada, fiz um cachecol. É fria essa cidade, não tem sol. Mãe, quando é meu aniversário? Segunda-feira, Quando é segunda-feira? daqui 3 dias. Ah, 3 dias? Demora muito. Eu não vou fazer aniversário nunca mais.
cidade de Vivian, seus habitantes oscilam entre períodos de total isolamento e de total comunhão. Pertencendo todos a uma mesma família, sua genética pronunciada teima em sublinhar também esse traço de personalidade um tanto mutável e polarizada. O gosto pela solitude versus o gosto pelos partilhares. Assim, as pessoas ora mantêm-se por dias ou até mesmo semanas em redomas de vidro individuais, repelindo toda e qualquer presença alheia. Ora juntam-se alegremente em saraus, Almoços de família, jantares românticos, sessões de cinema na praça, orgias, grandes rodas de conversa ou de dança, pequenas expedições pelas matas ou montanhas da região, ou mesmo em viagens curtas ao litoral, onde sempre acabam banhando-se nus na imensidão do mar ou nas vigorosas quedas das cachoeiras próximas. Tais hábitos foram desenhando ao longo dos anos a própria arquitetura local. As já referidas redomas de vidro estão espalhadas em todos os cantos da cidade. No meio das calçadas, nas praças, igrejas, terreiros, nos bosques E no topo dos prédios. Assim, sempre que alguém deseja estar recolhido, apenas consigo mesmo, basta entrar numa dessas redomas e estará automaticamente isolado de toda e qualquer interação com os demais. Tal atitude é ampla e irrestritamente respeitada por todos que podem usufruir desse mesmo direito quando bem lhes aprouver. Uma vez dentro da redoma, o indivíduo pode, sei lá, meditar, Ler um livro, ouvir ou dançar suas músicas favoritas, Masturbar-se, rolar um feed de stories do Instagram, orar, ou apenas contemplar a cidade. e ser contemplado por ela, já que as redomas são de vidro não por acaso, mas para atender a demanda de um outro traço comum da personalidade dos habitantes de Vivian. o voyeurismo barra exibicionismo. duas faces da mesma moeda. Há também pequenas cabines móveis, portáteis, que podem ser como que vestidas por qualquer um, a qualquer momento, sinalizando que, apesar de não isolar estaticamente em sua redoma, mesmo em pleno fluxo de suas atividades cotidianas, andando pela rua, na fila do banco ou da feira, ou assistindo a um espetáculo de teatro, tal indivíduo não deseja ser abordado por ninguém, limitando a interação ao estritamente necessário, por favor. As casas também são individuais e, portanto, de tamanho menor do que o comum em outras cidades. Cada habitante de Vivian, com seus 13 ou 14 anos, tem sua própria habitação. É que, na verdade, acaba servindo apenas para dormir, fazer refeições rápidas e higiene pessoal. A exceção é para aqueles que escolhem ter filhos. Não são todos, Não são muitos. Apenas o suficiente para que a nave vá, para que a árvore floresça e a vida perdure. Enfim, quando se escolhe ter filhos, eles são menos do casal de progenitores do que da comunidade quando reunida, sendo criados coletivamente na maior parte do tempo. Quando coincidem as demandas de isolamento, os progenitores são os responsáveis em última instância e devem entrar em acordo sobre a proporcionalidade de noites passadas com a cria. Necessidade que cessa logo que esta atinge seus 13 ou 14 anos e já deve providenciar sua própria habitação, né? Por outro lado, há os memoráveis períodos de interação, igualmente facilitados pela arquitetura local. Pode-se ver espalhados em diferentes pontos da cidade grandes mesas e bancos, Inúmeras cadeiras dispostas em roda, toalhas para piquenique nos parques e praças, almofadas e cangas nos gramados e bosques. E em espaços um pouco mais reservados, enormes camas, ofurôs e gazebos, que servem às famigeradas orgias promovidas pelos meus habitantes quando animados no modo interativo, né? Ai, gente, credo, que delícia! Isso sem falar nos grandiosos salões de baile, pátios, ginásios, bares, tabernas, saunas, teatros, cinemas, parques aquáticos, casas de Shows
Eu que não gosto de barulho, tenho medo dos meios da tarde, tenho medo de sair em meio à cidade fantasma, tenho medo de caminhar por entre escombros, tenho medo de vagar por ali, tenho medo de todo este silêncio. Entende-se que toda pessoa fora de sua habitação individual, redoma de vidro ou cabine portátil, está naturalmente disposta e desejosa das vivências coletivas, as quais busca e é buscada, inclui e é incluída, partilha e é partilhada a um só tempo, comunga e é comungada. Os habitantes em mim retroalimentam-se, a si, aos outros e uns aos outros, em vias de mãos duplas, abrindo-se e abundando-se de experiências que serão o próprio material a ser digerido e depurado no seu próximo isolamento, disponível logo ali, ao seu pleno alcance, na cabine da próxima esquina. A cidade tem seu próprio hábito de ruído. No fim da tarde, os carros impacientes por não conseguir voltar para casa aceleram e buzinam hondamente. No início da noite, fecham as altas portas metálicas da loja de roupas, do mercado, da padaria, do café. Mais tarde passa o lixeiro. Mais tarde o caminhão recolhendo escombros da caçamba da construção. Mais tarde os grupos de bêbados contando histórias como se fosse para a rua toda. Mais tarde os bêbados solitários que cantam e gritam. Mais tarde o mendigo que revira o que sobrou da caçamba. Aí, de novo, começam os carros impacientes porque é hora de ir trabalhar. As motos de escapamento estourado cortam o ar. A construção começa a martelar, abrem as lojas, o mercado, a padaria, o café, o fruteiro anuncia na calçada a britadeira da construção, dispara e só para pro almoço. Os pedreiros ouvem rádio alto e riem, os colegas de trabalho andam nas calçadas em pares e frios, reclamando, esbravejando, e os pais acompanham as crianças que vão cantando no caminho para a escola. Em seguida, é hora do carro do sonho, e as motos de escapamento estourado continuam a cortar o ar. Mas no meio da tarde, outro mundo pousa sobre o dia. Por um momento, a construção para. As motos param. Não há carros. Não há conversa. Todos entram em suspensão como se fossem regidos por um maestro. No meio da tarde, o dia para, sugado por um vórtice de silêncio. Em plena luz clara da tarde, o mundo some, escondido pela cidade fantasma que pousa sobre a rua. Nunca saia da sala. Me protejo do meio da tarde no canto mais escuro do meu apartamento. Eu, que não gosto de barulho, tenho medo
no meio da tarde. Tenho medo de sair em meio à cidade, fantasma. Tenho medo do silêncio. Faz do mato crescer sobre as ruínas. Tenho medo de caminhar por entre os escombros espalhados pelo asfalto. Acabar por entrar numa das escolas vazias. Com suas salas e salas de cadeiras e cadeiras reviradas. Seu ginásio imundo. Tenho medo de vagar por aí. Depois de acabar por entrar em um dos prédios abandonados, andar pelos seus corredores escuros. Ver as camas com os lençóis postos, cheios de pó. A pia da cozinha coberta de pedaços de teto desabado. Tenho medo de todo esse silêncio. Mas nada me apavora mais do que a roda gigante parada no final da cidade. As trepadeiras vêm de cima para baixo, de baixo para cima, ocupando seus assentos, amarrando as suas engrenagens, se enredando nas suas extremidades. Súbito o grito das crianças no ginásio da escola. Acabou. O final da tarde se inicia, o mundo se devolve à rua. É anunciado alto nos escapamentos estourados das motos que avisam que já se pode ver a luz do dia de novo. A cidade retorna ao seu hábito de ruído. Novamente, essa noite eu não vou dormir. Vou me manter acordada ao caminhão de lixo, o que recolhe escombros, os que gritam madrugada dentro. É um inferno de som. Talvez amanhã eu tome coragem. Talvez eu saia no meio da tarde a vagar pelos silêncios. Talvez depois. Pela honra em que me concedo de carregar esse ventre, de plantar a semente
e colher seu fruto. Eu trago seu corpo pra vida, eu carrego a ferida, eu abro as pernas pro mundo, pra você passar. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. A porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre. A porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. Eu te carrego, você me carrega, eu te carrego. A porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre. A porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é o ventre, a porta pro mundo é... Tem um momento no livro As Cidades Invisíveis que o imperador Kublai Khan pede ao viajante Marco Polo para que descreva Veneza, sua cidade. Ele que havia descrito tantas cidades, menos a sua. Então Marco Polo responde que, falando de todas as cidades, ele sempre falou um pouquinho de Veneza, que Veneza era seu ponto de partida para falar das outras. Nesse momento eu percebi que, para falar da minha cidade, eu também precisava falar do meu passado, com tudo que ele carrega. Eu me lembro de muitas árvores com frutas, divididas entre vizinhas, de um sítio, de uma pequena cidade do interior. Eu me lembro das deliciosas bolachas da minha mãe e das músicas cantadas alto por meu pai com os seus amigos embriagados, embriagando as nossas tardes de domingo com bolachas caseiras, cafés, conversas e muito amor uns pelos outros. Teve um momento nesse processo artístico que o Renato disse que eu trazia muito peso para as cenas, que eu era uma pessoa leve, engraçada e que eu não precisava deixar tudo tão pesado. Eu fico pensando de onde vem esse peso que a gente carrega, essas ordens, obrigações. Eu não sei de onde vêm as minhas, ou talvez eu saiba, mas é tão difícil para mim relaxar e atravessar, aproveitar e olhar para o lado, olhar para o outro, lembrar que todos viemos do útero de uma mulher que acariciou sua barriga enquanto nos carregava. Essas mulheres que nos carregaram em seus ventres, nos deixaram descansar em seus corpos. Nesse processo eu passei a olhar para mim e para essas pessoas lindas que traziam suas histórias, suas Venezas. E percebi que as pessoas são tão mais bonitas quando vistas de perto, de pertinho. Que são tão mágicos esses encontros, que na correria dos dias muitas vezes não dá tempo de olhar
E que ao olhar se percebe o reflexo, que as suas dores também estão ali no outro. Quando a Lia, a madrinha desse trabalho, chegou e nos convidou a encontrar a nossa Veneza, eu fiquei decepcionada ao perceber a minha Veneza na necessidade de agradar os outros, de procurar o olhar de aprovação em tudo que eu faço, de justificar as minhas ações antes de fazê-las. Eu percebi que não saí daquele sítio, que o peso e a saudade do meu pai só afloram os meus gritos e eu me rasgo inteira todos os dias e me reconstruo para me mostrar sóbria, sendo que eu não tô. Cá estou, numa tentativa de me chamar à vida, de dizer: vida, eu te aceito. E nada de chegar carinhosa. Vem com espasmos de orgasmos múltiplos. Vem debochada desse desgoverno que maltrata. Vem sem esses preconceitos toscos. Vem se esfrega comigo na grama, embriagada e cheia de amor a oferecer. Vida, vem com tudo, mas vai com calma, que eu quero sentir cada pedacinho de você. Tira de mim essa culpa que não é minha. Uma paisagem visível condiciona. Uma paisagem visível